Bom dia, sétimo ano, mais uma vez aqui, professor Eduardo Moura aqui no Colégio Espaço Livre, gravando nossas aulas, ok? E hoje será a finalização, do conteúdo do capítulo aqui em questão, beleza? Na próxima aula, a aula do dia 15, eu irei fazer apenas as correções do capítulo em questão aqui com vocês, ok? Então, meus amores, eu já quero que vocês abram o livro de vocês aí na página 172. Nós vamos trabalhar resistência africana à escravidão. Uma coisa que vocês precisam saber é do seguinte, que a escravidão, africana também, ela foi uma realidade na colonização do sul dos Estados Unidos. Aliás, principalmente no sul dos Estados Unidos. Como falei para vocês, e que eu já trabalhei com vocês, as diferenças em termos de estruturas, que os Estados Unidos, a parte sul, é o que a gente pode falar, ela apresenta características de colônia, de exploração, diferentemente, da parte norte, das 13 colônias, que apresenta características, de uma colônia de povoamento, ok? Então, por que essa parte sul, ela apresenta elementos da colonização de exploração? Justamente porque a relação de trabalho que vai prevalecer no sul é a relação de trabalho, vem a ser a escravidão, nós vamos ter, no que se refere à estrutura econômica, vai predominar o latifúndio e a monocultura. E o que é produzido, nas colônias do sul é voltada para abastecer o mercado europeu, justamente pelo fato que no norte dos Estados Unidos, como o clima é um clima igual ao clima europeu, então o que se produzia na Europa, os colonos também passaram a produzir nas colônias do norte. E o que era produzido nas colônias do norte era voltado para o abastecimento interno, diferentemente no sul, que era produzido no sul, era para abastecer ao mercado externo, certo? E a mão de obra africana, ela foi, como eu já falei para vocês, uma realidade, certo? Nas colônias do sul dos Estados Unidos, certo? Assim como no Brasil, que ocorreu, a gente pode citar aqui, vários tipos de resistência à escravidão. Também no sul dos Estados Unidos ocorreu resistência à escravidão. Essa resistência ia desde o suicídio, a mutilação, certo? Até o homicídio também era praticado como uma forma de resistir a essa relação de trabalho que se baseia na violência, ok? Então vamos lá, eu quero fazer aqui com vocês somente a leitura do primeiro e do segundo parágrafo com vocês, ok? Então, um fato é o de que os escravizados nunca aceitaram pacificamente, aquela situação. Em todos os lugares citados existiram formas de resistência, das mais sutis às mais violentas. Eram como atitudes de atrasar o trabalho o máximo possível e o de fingir estar doente pelo tempo que fosse possível. Muitos escravizados incendiavam as plantações, estragavam a fabricação dos produtos ou envenenavam os animais das fazendas para darem grande prejuízo aos latifundiários. Lembrando que no caso da estrutura econômica sulista, o latifúndio é a grande propriedade, e nessa propriedade ocorre a monocultura que vai prevalecer no sul dos Estados Unidos, Por isso que se parece com a colônia. Aqui nós vamos ter elementos, que vai
elementos parecidos com a colônia portuguesa aqui na América e com as colônias espanholas aqui na América. Mais comum ainda eram as fugas, tentadas a qualquer hora que lhe parecesse possível. Em alguns casos mais extremos, os escravizados se mutilavam para se tornar inválidos. Havia ainda um número significativo de tentativas de assassinato contra os capatazes, contra a família e os próprios donos de terras. As relações nas fazendas eram então bastante tensas. Essa tensão era sentida também nas cidades, mesmo nas pequenas, ok? E agora a gente vai, para essa parte aqui que é muito importante no que se refere à autonomia, à independência das colônias inglesas aqui na América, E é interessante que essa autonomia que a Inglaterra deu para as 13 colônias, ela já faz parte do processo que vai culminar com a independência dos Estados Unidos, beleza? Porque aqui no Brasil a gente pode falar de um pacto colonial. E no caso do Brasil, o pacto colonial significava o quê? Significava a falta de liberdade comercial. Ou seja, o Brasil só poderia manter relações comerciais com a sua metrópole, que no caso era Portugal. Já no caso aqui das colônias, das 13 colônias, que deram origem aos Estados Unidos, a gente pode falar de uma autonomia, ou seja, de uma certa independência, Mas devido ao quê? Devido à realidade portuguesa era diferente da realidade inglesa, beleza? E pelo fato de apresentarem realidades diferentes, isso também ajuda a gente a compreender, certo, essa autonomia das colônias inglesas na América, principalmente em relação às colônias do norte dos Estados Unidos, que, como já falei para vocês, muitos vieram para a América devido perseguições políticas, perseguições religiosas, faltas de terra, certo? Questão da pobreza, da miséria, questão do aumento populacional das cidades com a política dos cercamentos, ok? E essa autonomia, ela é muito importante que a gente entenda nessa independência. Significa dizer o quê? Diferentemente de Portugal, que exercia um rígido controle sobre o Brasil, esse rígido controle não existia, certo? Nessa relação Inglaterra e Estados Unidos. Então, os comerciantes, certo? Então, pôde-se desenvolver uma manufatura no norte dos Estados Unidos. Então, eles tinham uma certa liberdade comercial, coisa que não existia aqui no Brasil, ok? Então, esse é um ponto muito importante, certo? E aqui eu encerro o capítulo em questão com vocês. Na próxima aula, eu irei, certo, fazer a correção de todo o capítulo com vocês e vou me aprofundar ainda mais sobre o capítulo em questão, que é o capítulo 2, da unidade 7 com vocês. Vou debater ainda, discutir ainda com vocês no Google Meet essa tanta resistência à escravidão quanto à autonomia das colônias inglesas, ok? E aqui, meus amores, vamos aqui encerrar nossa aula, ok? Encerrando aqui nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido a questão dessa autonomia política, que é importantíssimo para ano que vem vocês compreenderem o processo de emancipação, o processo de fundação dos Estados Unidos, ok? Então fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tudo de bom para vocês, meus amores.